pai me contou uma história uma vez. Nunca vou esquecê-la por algumas razões. Acredito que seja a primeira história que ele me contou quando eu era criança. É também a história de como meu avô morreu. Mas, honestamente, essa não é a razão. Você ouve histórias na TV, ou às vezes ouve algo em um lugar público. As pessoas falam sobre fantasmas e alienígenas, e você pensa consigo mesmo, isso não é real. Eles estão inventando, ou estão enganados, ou são loucos, ou algo assim. Você simplesmente não consegue acreditar. Isso é, até que algo aconteça, algo que junta tudo, conecta os pontos de uma maneira que você nunca pensou antes. Talvez aconteça com você, ou talvez você ouça a mesma história, repetidamente, de pessoas diferentes. Não demora muito para o mundo se tornar muito maior do que você pensava que era. Como eu disse, esta é uma história que meu pai me contou, mas eu nunca acreditei, mesmo ele jurando que era verdade. Não foi até eu começar a navegar na internet que comecei a acreditar. Comecei a ouvir outras histórias exatamente como a que meu pai me contou. Depois disso, não demorou muito para eu acreditar. Claro que meu pai não chamava assim. Ele nunca usou a internet em sua vida. Ele não saberia como a comunidade online passou a chamá-la. Quando ele optou por chamá-la de algo além de aquilo ou aquela coisa, ele a chamava de Skinwalker ou troca-peles, seguindo uma antiga lenda Cherokee que seu avô lhe contou. Mas vou contar a história exatamente como me foi contada. Estávamos caçando uma noite nas florestas ao redor da fazenda de laticínios em Ohio, onde morávamos na época, ele me contava. Estávamos rastreando os coiotes. Nós os matávamos por $50 cada pele. Às vezes eles matavam bezerros. Fazíamos isso todas as noites porque precisávamos do dinheiro. Às vezes, enquanto estávamos fora, nos deparávamos com um veado e o matávamos. O proprietário não se importava e isso poderia alimentar nossa família por algumas noites e nos economizar um pouco de dinheiro. De qualquer forma, terminamos nossa ronda e estávamos voltando para casa, a pé porque não tínhamos um carro ou quadriciclo naquela época. Nós atravessávamos a floresta. Foi quando nos deparamos com isso. Sangue por toda parte, salpicado nas árvores, na grama, no riacho, em todos os lugares. A princípio, achamos que era uma matilha de coiotes. Já tínhamos visto como, às vezes, quando eles não conseguiam encontrar comida por algum motivo, começavam a caçar veados ou gado por desespero. O pior era quando cruzavam com cães selvagens. Mas isso não era assim. Veja bem, quando uma matilha de cães, lobos ou coiotes ataca algo, eles fazem isso da maneira certa. Eles pegam um que é fraco, doente, velho ou simplesmente pequeno. Eles o caçam, o encurralam em algum lugar onde ele não pode escapar e o levam diretamente para o maior de todos, o alfa. E aquele veado nunca verá o alfa. Ele pode ouvi-lo, mas não o verá. De repente, sua garganta será rasgada e ele cairá morto. É rápido e limpo, mas isso não foi o que aconteceu aqui. Algo havia atacado um grupo de veados. Coiotes não atacam em grupo. Lobos também não. Eles teriam muita resistência. Deve ter sido 3, eu acho. 3 corpos simplesmente despedaçados. Você via uma cabeça ou um torso aqui, uma pata ali. Predadores não fazem isso. Eles não deixam sobras para trás. Quem quer que tenha feito isso não o fez por comida. Fez por diversão. Mas é claro, não sabíamos disso na época. Só vimos um monte de carcaças e pensamos que era algo que tínhamos que resolver. Lembro-me de meu pai me dizendo para ir para casa que ele achava que era obra de uma matilha de cães selvagens. Mas eu não ia deixá-lo, e com certeza não ia atravessar 2 milhas de floresta sozinho, à noite, com nada além de uma .22 e uma faca de bolso. Eu tinha apenas 13 anos na época, então uma espingarda .22 era a única arma que eu conseguia usar com confiança. Meu pai tinha a espingarda, e eu não iria a lugar nenhum sem ele ou ela. Levou um tempo para convencê-lo, mas finalmente começamos a seguir o rastro do que fez aquilo. Não foi difícil, apenas seguimos o rastro de sangue. Ou aquela coisa sangrou um veado antes de escapar, ou arrastou um por 1 milha. Não sei. O que sei é que nunca tinha visto meu pai com medo antes daquela noite.
Começamos a ouvir os sons mais horríveis. Agora eu já estive em muitas florestas na minha vida, e já estive em todo o mundo, mas nunca ouvi ruídos como os que ouvi naquela noite. Ouvi coisas gritando. Ouvi veados, raposas, coelhos, guaxinins e pássaros, todos eles com medo de algo e fugindo. Lembre-se de que era por volta de meia-noite ou 1 da manhã. Exceto pela raposa e alguns pássaros, nada deveria estar acordado naquela hora. Mas eles não estavam apenas acordados, entenda bem. Eles estavam fugindo. Naquela noite vi bandos de pássaros voando diretamente para as árvores tentando escapar de algo. Nos deparamos com uma matilha de coiotes e quase atiramos em alguns deles pensando que estavam nos perseguindo, mas então vimos que estavam correndo de alguém, não em nossa direção. Eles nem nos notaram e passaram direto. Depois alguns veados fizeram o mesmo. Depois alguns coelhos, esquilos e raposas. Até um par de javalis selvagens. Esses bichos deveriam estar caçando uns aos e outros. E a única coisa que importava para eles era se afastar o máximo possível de lá. Deveríamos ter juntado 2 mais 2. Talvez o que estávamos seguindo não fosse algo que deveríamos ver, e não fosse algo que pudéssemos matar. Até hoje não sei por que não voltamos para casa. Acho que estávamos curiosos. Acredito que essa era a natureza do meu pai. Ir em direção aos problemas, lutar. E conhecendo as coisas que meu pai fez durante a guerra, achei melhor ficar ao seu lado. Finalmente chegamos a um vale aberto. Normalmente era um campo de soja, mas não estava na temporada, então era apenas terra plana. Foi quando vimos as pegadas. Animais fugindo da floresta haviam nivelado tudo em seu caminho. Mas onde estava o sangue do veado, nada havia dado um único passo. Era como se quem ou o que fosse responsável tivesse deixado aquilo para nós encontrarmos. As pegadas eram rasas. O que quer que fosse não devia pesar mais de 100 libras, mas isso não significava muito. Uma lince pesando 40 libras encharcada pode rasgar sua garganta se você não tomar cuidado. O fato de que essa coisa era mais leve significava apenas que provavelmente era rápida e seria difícil de acertar. Então seguimos as pegadas e não demorou muito para descobrirmos para onde levavam. Havia uma antiga escola no topo de uma colina. Metade dela havia sido destruída por um tornado, mas ninguém morava lá, não por muito tempo. Às vezes pegávamos mendigos lá dentro, ou viciados em drogas procurando um lugar seguro para se injetar. Pensamos que talvez fosse isso, talvez fosse algum jovem doente se drogando. Mas não pensamos nisso por muito tempo. Quando chegamos a cerca de 50 metros, ouvimos um barulho. Um tipo de grito composto por 2 sons diferentes. Um era agudo e o outro era um rosnado baixo. Estava fazendo ambos os sons ao mesmo tempo, se é que isso faz algum sentido. Nos aproximamos a cerca de 20 metros e ouvimos outro som, diferente desta vez. Lembro-me de pensar que parecia como se estivessem rasgando papel, enquanto alguém balançava a água de um lado para o outro em um balde. Pai olhou para mim, ajoelhou-se e sussurrou. Ele me disse que eu tinha que ficar atrás dele, porque estávamos prestes a encurralar nossa presa. Qualquer animal vai lutar quando está encurralado, especialmente um predador. Mas podemos ver pelas pegadas que só tem um. Ele me disse que provavelmente era um único cão selvagem, provavelmente raivoso. O plano, ele disse, era se aproximar sorrateiramente enquanto ele estava comendo, atirar nele e continuar atirando até que ele não se movesse mais, então cortar sua garganta. E se chegasse ao pai, era minha função atirar ou esfaqueá-lo para afastá-lo. Então ele caminhou comigo bem atrás dele, um pouco ao seu lado, para que eu pudesse ver o que era. Eu gostaria de nunca ter visto. Ele estava se inclinando sobre uma carcaça, arrancando a carne e jogando o que não comia de lado. Havia sangue por todo o tijolo, reluzindo sob a luz da lua. Era pálido, parecendo um pouco com um homem, mas não completamente humano. Tinha braços e pernas como os nossos, mas sentava-se como um macaco encurvado. E suas mãos não eram normais. Tinha dedos longos com garras nas pontas. Então vimos aquilo e meu pai hesitou. Ele não iria atirar em uma pessoa. Então ele limpou a garganta para tentar fazê-lo se virar. Eu juro por Deus Todo-Poderoso. Todo o barulho cessou instantaneamente.
Nunca tinha ouvido um silêncio verdadeiro antes disso. E nunca mais ouvi depois. Mas por 2 segundos, nada fez barulho algum. E quero dizer nada. Isso tornou tudo ainda mais alto quando aquela coisa se virou, soltou um grito agudo e se lançou sobre meu pai. Ele conseguiu dar um tiro. Acho que errou. Se acertou, não fez nem cócegas naquela coisa. Mas ela estava sobre ele, arrancando partes inteiras dele. Comecei a atirar nela com a .22 a queima-roupa, mas a coisa mal sangrava. Disparei 5 vezes e em seguida comecei a bater nela com a coronha da arma. Ela não se mexeu, nem sequer percebeu que eu estava lá. Ela estava arranhando meu pai, arrancando pedaços inteiros de sua carne. Começou pelo torso, arrancando a pele de seu peito e depois subiu. Arrancou a garganta dele, arrancou seu nariz completamente e arrancou os olhos dele. Depois arrancou seu couro cabeludo e começou a escavar. Eu fiquei ali, impotente, enquanto ela arrancava a metade inferior da mandíbula dele, os ossinhos e aquele tubo em seu pescoço, e em seguida suas costelas. Não me lembro exatamente do que aconteceu, mas de alguma forma a faca do meu pai acabou no ombro dessa criatura, e meu pai, ou o que restava dele, acabou nas minhas costas. Eu estava correndo, e Deus, eu estava correndo mais rápido do que jamais corri antes ou depois, e ela estava me seguindo. Acabei de voltar à floresta, do outro lado das árvores onde começamos. Eu estava indo em direção à casa do meu senhorio, porque era a coisa mais próxima de ajuda. Mas mesmo assim, estava a meio quilômetro de distância. Enquanto corria, podia ouvir a coisa gritando e gemendo. Ouvia galhos estalando e sendo jogados por aí. Era um barulho tão alto e constante que parecia que alguém estava dando machadadas em cada árvore que eu passava. Mas eu nunca olhei para trás, nem uma vez. A ideia nem sequer passou pela minha cabeça. Finalmente tropecei e caí em cascalho. Levantei os olhos e vi meu senhorio e um monte de amigos dele bebendo em torno de uma fogueira. Gritei e chorei, e eles vieram até mim. Disse a eles para chamar uma ambulância, e meu senhorio olhou para mim e disse algo que nunca vou esquecer. "O que é aquilo nas suas costas?" Ele me perguntou. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele percebeu sem que eu dissesse uma palavra. Era uma daquelas camisas de flanela terríveis que meu pai usava em todos os lugares, ele percebeu. E era praticamente tudo o que restava do meu pai. Além de um pedaço da cabeça e do torso do meu pai, era tudo o que havia. Absolutamente nada abaixo da cintura. De repente ouvimos o grito. Meu senhorio me agarrou, fazendo com que eu deixasse o que restava do meu pai cair no chão. E eu estava lutando com ele, chorando, porque eu achava que ainda poderíamos salvá-lo de alguma forma. Mas a verdade é que meu pai já se fora bem antes de eu tê-lo pegado. E tudo o que eu tinha feito era carregar um cadáver de volta para casa. Meu senhorio teve que me pegar e me jogar para dentro antes que eu fosse com ele. Ele e os amigos dele, todos nós entramos juntos em casa e trancaram as portas e pegaram suas armas. Meu senhorio me perguntou: "O que aconteceu? O que aconteceu?" Mas eu não sabia o que dizer. Ele conseguiu juntar o suficiente para entender que havia algo perigoso lá fora. Todas as luzes da casa estavam acesas e alguém chamou a polícia. Eles chegariam assim que pudessem, disseram, mas isso significava em 15 minutos. Olhamos para fora e vimos aquilo passando em frente à fogueira que haviam feito. Ninguém sabia o que era. Um deles disse que parecia um macaco. De repente algo veio quebrando a janela. Todos nós atiramos nele, mas logo percebemos que não era aquela coisa. Não. Era o cachorro do meu senhorio. Bem, o corpo dele pelo menos. A cabeça e as pernas estavam faltando. Havíamos acabado de começar a empurrar coisas na frente das portas e janelas para formar uma barricada, quando ouvimos algo na garagem. Lembro-me de um dos amigos dele dizendo que as portas estavam abertas. Ouvimos metal e vidro sendo rasgados e quebrados. Arrastamos o sofá e a TV na frente da porta da garagem, como medida adicional. Aquilo fez barulho por um tempo, mas então ficou quieto. Não silencioso como antes. Podíamos ouvi-lo se movendo e os caras estavam conversando, certificando-se de que suas armas estavam prontas. Alguém me entregou uma pistola. Logo que armei o gatilho, ouvimos algo quebrar lá em cima.
Depois ouvimos aquele grito novamente, mas desta vez mais alto, e não ecoou nem desapareceu, porque estava dentro da casa. Todos nós corremos para a única porta que levava ao andar de cima, e chegamos lá justo quando aquela coisa chegou. Ela abriu um pouco a porta, e 4 ou 5 homens a empurraram de volta. Ela conseguiu colocar a mão por uma fresta. Alguém com uma espingarda se encarregou disso. Colocou o cano bem na altura do pulso dela e puxou o gatilho. Arrancou a mão limpinha. Aquilo só a deixou com mais raiva. Ela começou a empurrar a porta, arranhando. Estávamos de um lado, empurrando o máximo que podíamos, e ela do outro, fazendo o mesmo. A madeira não ia segurar, então alguém nos disse para abaixar as cabeças. De repente, a metade de cima da porta se foi e meus ouvidos zumbiam. Havia lascas por toda parte. 2 ou 3 deles acabaram de descarregar suas armas na parte de cima da porta. Na verdade, eu não sei para onde aquilo foi depois disso. A polícia chegou. Eu ainda estava grudado no que restava da porta. O sol já havia nascido quando eles conseguiram me soltar. Eles me levaram para o hospital por um tempo. Enquanto estive lá, muitas pessoas falaram comigo, mas eu não respondi, não por muito, muito tempo. Quando voltei para casa, consegui um emprego para o senhorio, trabalhando na fazenda. Não conversávamos muito, não sobre aquela coisa. Mas quando eu tinha 19 anos, me alistei no exército, e ele me chamou para tomar um pouco de uísque como despedida. Eu lhe perguntei imediatamente o que a polícia lhe disse. A história que eles seguiram foi que era um animal selvagem, provavelmente um lobo, ou talvez um urso que migrou para o norte. Eu perguntei como eles poderiam dizer isso quando tinham a mão. Ele me olhou atônito. Ele me disse que a mão nunca chegou de volta à delegacia. O policial que a tinha no carro se envolveu em um acidente. Bateu em uma árvore e morreu na hora. A mão nunca foi encontrada, provavelmente levada por um animal. Os policiais, quando reconheciam que a mão existia, diziam que era apenas a pata de um urso que se assemelhava à de um homem. Eu nunca mais falei com o senhorio. Ele desapareceu enquanto eu estava no treinamento básico e ninguém nunca mais o viu. Havia rumores de que ele devia dinheiro a algumas pessoas e fugiu da cidade, mas não acho que seja tão simples. Quanto a mim, eu nunca mais voltei a essas florestas. Eu não iria nem mesmo se tivesse o exército inteiro dos Estados Unidos me protegendo. Essa foi a extensão do que meu pai me contou sobre o incidente na floresta. Há apenas um problema, no entanto. Meu pai mentiu. Quando minha mãe morreu, acho que meu pai sentiu que não tinha mais nada e que ele poderia muito bem acertar as contas do passado. Ele voltou para as florestas e ele também nunca mais voltou. O FBI foi chamado e eles vieram e fizeram uma encenação para todos os envolvidos, mas eu sabia que eles não estavam realmente procurando. Tive que deixar um agente bêbado e passar alguns 50 para que ele finalmente me dissesse que eles recebiam algumas chamadas sobre aquelas florestas todos os anos, sobre alguém que desaparecia sem deixar rastros, mas isso foi tudo que ele quis me contar. Antes de se levantar e sair com o resto de sua equipe, ele escreveu o nome que eles haviam dado à criatura em um guardanapo. Claro, eu não percebi o que era no início. Só entendi quando coloquei as palavras em um mecanismo de busca online. Sinceramente, eu preferia não saber. Acontece que há centenas de histórias exatamente como a do meu pai, além de fotos e desenhos da coisa. E embora os detalhes variem, todos que a encontraram concordam em uma coisa: ela ainda está lá fora, e não há um homem na Terra que possa detê-la.